hoje é dia 20 de maio de 2021. Nós vamos dar início à nossa aula sobre orientação e coordenação escolar. Nesse primeiro momento, como eu já falei, nós vamos separar 5 pessoas aqui no chat para poder fazer os comentários, fazendo uma relação com os nossos assuntos sobre coordenador escolar, de acordo com a palestra do professor Márcio. Então, eu vou separar aqui um tempo para explorar essa palestra, porque eu percebi que ele fez uma ligação bem interessante com o que nós estamos estudando. Então, eu gostaria de ouvir, a princípio, 5 pessoas para comentar. Claro, elogios nós temos muito, né? Foi excelente. Mas eu queria ouvir a compreensão que vocês tiveram com relação ao que o professor Márcio apresentou e a nossa disciplina. Quais foram os assuntos correlatos que ele nos apresentou e que nós estamos estudando. Tá? Então, eu gostaria de ouvir 5 pessoas que, por favor, coloquem o nome aqui no chat para eu poder respeitar a sequência. Quem colocar primeiro vai falar primeiro, a segunda pessoa vai falar o segundo nome. Tá bom? Ana Karina quer falar ou está falando só boa noite? Quem gostaria de falar, comentar sobre a palestra do professor Márcio? Eu quero ouvir vocês. 5 pessoas. Tem boa noites aqui, mas é para falar ou é só boa noite? Boa noite, professora. Ana, você vai ser a quinta a falar hoje. Ah, é? Ai, meu Deus. Tá bom. Você vai ser a quinta. Eu preciso de mais 4 pessoas voluntárias para fazer o comentário da palestra do professor Márcio e a nossa disciplina. Quem vai, sem ser a Ana? Ana, você vai falar, tá? Só aguardar um pouquinho. Paulo? Então tá. Paulo vai falar primeiro. Quem quiser falar depois do Paulo, coloca o nome aqui, por favor. Eu preciso de 4 pessoas. Depois do Paulo. Pode abrir o microfone, Paulo. Ai, professora, eu pensei que eu ia ser o quinto. A senhora falou a Ana quarta. A Paula vai ser a última. Você foi o primeiro a colocar o nome. Por que, professora? Eu vou ser a última. Você vai ser a última. Responsabilidade. Fica aí quietinho. Você vai ser a última. É sobre a palestra do... Pode falar, Isso. professora. É sobre a palestra, né? O que a gente achou, é isso? Isso. E tentar, assim, lembrar, dentro do que ele falou, os assuntos que nós estamos estudando, Paulo. A Ana Karina, então, depois do Paulo. Fica à vontade, Paulo. Eu tô meio perdido no início, mas tudo bem. Vou tentar lembrar algumas coisas. Então, sobre a palestra, né, ele comentou sobre a parte de que ele tinha sido... ele entrou, né, na Fabel, no Castelinho, muito novo, e Isso. foi um desafio para ele. Logo após, ele pegou a coordenação, depois de um tempo, né, como coordenador, e ele falou sobre trabalhar em equipe, sobre desafios, falou também sobre na questão que não é fácil você ser um coordenador, porque requer uma posição de você realmente ter que enfrentar, né? Eu acredito que, por exemplo, nós futuramente somos pedagogos, vamos estar numa sala de aula, vamos estar ali trabalhando. E quando você sai de uma sala de aula para poder coordenar uma equipe, eu acho que é um pouco difícil, até mesmo porque você tem que cobrar determinadas situações que, às vezes, os seus colegas podem falar assim, agora subiu de cargo, agora mudou, quer exigir, né? Isso acontece muito. Mas ele falou sobre sempre dar ouvido, sempre você ter um diálogo, sempre dar oportunidade das pessoas trazerem ideias para poder somar as ideias. Às vezes, também, ele falou sobre ter um olhar
de nem sempre uma pessoa que está numa sala de aula, ele é um bom profissional, mas ele também pode não ser um bom orientador, pode não ser um bom coordenador, e você acabar tirando ele e prejudicar aquele profissional, né? Uhum. Ele comentou sobre isso, que eu me lembro, e em relação à nossa disciplina, é o que a senhora vem sempre falando, né? Eu acredito que nada você consegue fazer só, tudo é em equipe, né? Uhum. E então é sempre uma experiência nova, sempre desafios. E é isso, só depois da aula que eu vou me desenvolvendo mais coisa, pode ser? Eu falo depois? Eu tô meio Não, ainda, tá ótimo. tá Não, bom? é isso mesmo. Dentro desses aspectos, né, a questão do trabalho conjunto, a questão de iniciar, né, como ele fez uma retrospectiva histórica, né, de como ele entrou na instituição, como é importante nós percebermos que ninguém começa, né, como coordenador imediatamente, às vezes. Então, ele passou por várias situações, primeiro como professor, né, de E, natação. e eu acredito também, professora, que assim, a educação ela está sempre evoluindo, né? O método está sempre, as pessoas estão mudando, o sistema vai mudando. Por exemplo, um coordenador ele pegou os desafios em relação a organizar um novo ensino, né? Online, tudo. Então, isso, imagina uma pessoa coordenar uma escola como um todo, né? A senhora é professora, a senhora tem uma suas turmas. Agora, imagina o coordenador organizar uma unidade toda em relação a como é que está as disciplinas, como é que estão as aulas online, como é que estão os professores, a matéria, para não perder a qualidade também, né? Então, assim, sozinho você não consegue. E isso ele deixou muito bem ali, né? Ele tem um diálogo. Ele falava sempre que o diálogo era a melhor solução para todas as coisas, para poder chegar a um conjunto e dar o resultado no final. A comunidade, os pais, ser bem Ah, o Paulo vai transparente, falar tudo, né? vai falar Então, tudo. é isso aí. Então tá bom, vou deixar aí porque a Ana também gosta de Ele falar vai e o falar, pessoal. não, vocês vão Tá? complementar. Ele vai Então falar, tá mas bom, vocês. Ah, professor. também quero falar, professora. Tá bom então, já encerrei. Olha, estão brigando para falar agora, que bom. Olha só, pela anotação do chat aqui, nós temos, né, o Paulo já falou, Ana Karina se colocou para falar, Raquel, Cristina, Ana Paula. Vanusa quer falar? Eu separei 5 pessoas. Sim, Vanusa, professora, quero falar. então a Vanusa vai ser a sexta a falar, ok? Ah, Mas professora, agora não. agora não, eu estou fazendo ordem aqui. Tá vendo? Senão, Vocês demoraram aí o que der. Eu quero pegar o gancho do Paulinho. guarda aí o gancho Não, do não, 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 não. A família briga. Ana Paula, as duas serão as últimas. A Ana Paula é a quarta. Não, é a 1, 2, 3. É a quinta e você é a sexta, Vanusa. Agora é a Ana Karina. Pode abrir Tá o bom. microfone, Ana Karina. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como o coordenador ele não sabe dizer não, né? É aquele coordenador que faz tudo, né? Que ele, ao mesmo tempo, está trabalhando na coordenação, está trabalhando na cantina, está trabalhando na portaria, e muitas das vezes prejudica ele, e ele não consegue mostrar o seu trabalho, o que realmente ele quer fazer. E quando ele mostra também o seu trabalho, ele é impedido, né? Não dão espaço para ele. E isso acaba dificultando o excelente coordenador que ele é. E a questão também que você falou muito sobre as reuniões. Às vezes, os nossos conselhos de classe, que eu já participei muito, de vez ser um conselho de classe que venha falar da dificuldade do aluno, do aprendizado do aluno, do diário, das notas, acaba sendo um barraco, né? Trazem coisas que não tem nada a ver com aquela, como é que se fala? Com aquela reunião e o que é para falar mesmo sobre os aprendizados das crianças não falam. Isso, infelizmente,
é muito chato, é muito desagradável, acaba trazendo mal-estar, né, para todos nós. E também, assim, acho que a gente tem que aprender a dizer não, né, assim, se eu sou coordenador, eu sou coordenador e pronto. Não fazer outras tarefas que não cabe a nós fazermos, né, é isso mesmo que foi muito pontuado nas aulas e que ele também falou um pouquinho. Ana, tá ótimo, querida. Eu corri realmente, Simone, eu tinha esquecido, minha filha. Obrigada. Corri aqui para desligar o fogo. É por aí, né? Esse desvio, né, de muitas vezes nós estarmos à frente de algumas reuniões, principalmente de conselhos de classe, que é fundamental discutir, né, a vida dos alunos. E nós, como coordenadores, como orientadores educacionais, né, equipe pedagógica, inclusive, parabéns para todos nós, que hoje é o dia do pedagogo. Parabéns para todos. Parabéns! Parabéns mesmo, porque nós temos que estarmos sempre animados, né, apesar de todas as adversidades. Então, é importante essa organização. Por isso que eu estou também aqui organizando quem vai falar. Porque se nós não tivermos um planejamento, uma situação onde você coordene as reuniões, fica tudo muito confuso, não é? Me parece que a Lucélia quer falar também. Tem mais uma vaga? Tem. Então, eu vou abrir mais uma vaga só, que eu queria 5, mas são 7 pessoas que vão falar. A Lucélia quer falar também. Muito obrigada, tá, Ana Karina? Raquel. Raquel, pode falar, Raquel. Boa noite, professora. Boa noite a todos. A palestra foi muito boa, muito aproveitosa, e uma das partes que mais me chamou a atenção foi quando ele falou sobre a visão que o coordenador tem que ter. Ele disse que o coordenador tem que identificar, formar e transformar. Quer dizer, a visão do coordenador tem que ser uma visão de águia, porque ele tem que passar e conseguir identificar o problema, se tem algum problema, se aquela turma não está tendo um bom rendimento, o porquê que não está tendo esse bom rendimento. Ele identificou o problema, ele vai chamar esse professor para perto, para poder estar junto ao professor, ajudando, formando aquele profissional, para através dessa formação, ele falou até da formação continuada, que nós, né, enquanto futuros pedagogos, eu penso assim, que é o primeiro de muitos degraus, porque se tem alguém que não pode parar de estudar, de se formar, de se qualificar, é o professor, porque os fatos da vida não se repetem. Então, a cada dia, cada ano, nós vamos ter situações novas que, se nós não estivermos nos atualizando, nós não conseguiremos alcançar o objetivo. Porque, ainda mais com a tecnologia, hoje em dia, tudo muda muito rápido. Então, eu achei importante isso, chamar para perto, para dar a instrução, porque, às vezes, aquele professor, vamos supor, é um professor recém-formado e chegou ali naquela turma, tem várias situações, várias dificuldades, e, às vezes, ele não está conseguindo desenvolver bem o trabalho. Então, ele vai precisar do apoio, da experiência, né, desse coordenador, que vai fazer o quê? Vai dar uma ajuda, vai mostrar para ele uma direção, e através desse trabalho em equipe vai transformar. E só para finalizar, um outro detalhe que eu achei importante é o coordenador não se colocar como eu sou o coordenador, mas trabalhar em equipe, porque muitas das vezes, como ele falou, ele vem com uma ideia, mas a equipe dele, como ele dá uma liberdade das pessoas se expressarem, põe uma ideia muito melhor e ele abraça aquela ideia, porque se a pessoa também não se colocar em um trabalho em equipe, achar que ela é melhor porque ela é o coordenador e a ideia do professor não é válido, ela não vai conseguir desenvolver a equipe,
porque eu penso que todos da equipe têm que se sentir importante, eles têm que se sentir parte de um todo. E quando tem, igual ele falou do exemplo daquela pessoa que elogiou a professora, mas que o coordenador estava ali dando um suporte. Mas quando vem a vitória é da equipe, a vitória não é do coordenador ou do professor A ou B, a vitória é da equipe daquela escola, tá bom? Isso mesmo. Raquel, faz um favor para mim, coloca os 3 itens que o professor Márcio falou sobre essa visão aqui no chat, para as pessoas até anotarem também, porque foi a base de toda a fala dele, né? Em função desses 3 aspectos. Faz esse favor para mim, Raquel. Sim, professora, tá bom. Aqui no chat, por favor. Tá bom. Muito bem. Agora, obrigada, tá, Raquel? A Cristina. É por inscrição a Cristina que está na sequência. Cristina, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, parabenizo a todos os professores, né? Hoje é nosso dia, né? Apesar que aqueles que trabalham todo dia, não é só hoje, mas que nós possamos realmente fazer nosso trabalho. O seu som está um pouco ruim, Cristina. De repente, chega um pouquinho mais próximo. Você está Então, falando. Aí, está melhor? melhorou. É porque eu estou dentro do ônibus, né? Ah, meu Deus. Então, a palestra do professor Márcio, eu achei muito interessante. E uma coisa assim que ele me marcou foi quando ele falou o seguinte, que houve até um comentário que eu falei com ele, que aconteceu comigo, né? Como eu estava, não com o trabalho dentro de uma escola, mas trabalho com as crianças da igreja, né? Sim, Nós fazemos um projeto de alfabetização. sim. E aí eu falei com ele que houve até alguns conflitos, e ele falou o seguinte, que nós, coordenador, nós temos que apaziguar, não ficar criticando, ou então falando do professor, no caso. Quando uma mãe vinha reclamar alguma coisa, a gente tem que tentar contornar, né? Isso. E ele falou que também, a gente também, o coordenador, ele tem que saber também ouvir as crianças, né? Isso. Nós temos que ter esse olhar também para a criança, ouvir a criança, porque é importante ele estar ouvindo as ambas partes e saber contornar tudo na hora que houver conflitos, né? Eu achei muito interessante ele falar isso, porque muitos coordenadores, às vezes, eles procuram, às vezes, apoiar a família, né, de uma certa forma, mas, às vezes, criticando, né, a equipe deles. E isso não é bom, né? Ele quis dizer isso, que isso não é bom. É bom que você... Porque como a mãe ou o pai, né, ele defende o seu filho, nós também temos que defender a nossa equipe também. Exato. Fez essa colocação, eu achei assim, muito interessante, porque realmente nós somos uma equipe, temos que defender, não criticar. Mesmo que talvez a pessoa possa ter errado alguma coisa, mas depois a gente conversa, mas conversa uma conversa cordial, né, orientando, como ele falou, né, que o coordenador está ali para orientar, para ajudar, né, para estar ali compartilhando junto. Uhum. Apesar de eu não trabalhar em escola, mas assim, pelo tempo de estar fazendo, estagiando, participando de coordenação, junto com alguns coordenadores, então isso também me trouxe a observação disso, né? Uhum. E assim, eu gostei muito da palestra dele, foi muito interessante, ele fez muita colocação, porque ele começou como professor de educação, né? Natação, que ele falou, né? Que, inclusive a direção da escola, né, que era a dona da escola na época, ele até falou, né, que ela ficava sempre de olho, é um menino novo, ele disse que começou, acho que foi com 16 anos. Aí eu assim, achei muito interessante, porque a carreira dele é uma carreira bem... Ele tem muita experiência, né? 16 anos, e era um menino e teve esse talento todo e conseguiu chegar onde ele chegou, né? Verdade. Isso como exemplo
da parte dele. Para mim, foi muito produtivo o que ele falou, né? Foi muito produtivo. É isso que eu tenho que falar. Deixar meus amigos falar mais um pouco, tá bom? Tá bom, Cristina, obrigada. E a ligação também, né, do exemplo que ele deu, eu não sabia que ele também iniciou tão cedo, porque eu também comecei muito cedo, e lá na Fabel. Eu tinha 14 anos quando eu entrei na secretaria da escola como auxiliar de secretaria. Depois eu fiz curso para secretária escolar, e também dei aula lá na casa da dona Fernanda de natação. E eu fazia natação, na época era em Nova Iguaçu, no IBC, ali perto do Colégio das Irmãs. Então eu tinha essa experiência, né, no caso de natação. E eu, como auxiliar de secretaria, eu também ia, em alguns momentos, dar aula lá no Castelinho. Eu trabalhava aqui na Fabel, na secretaria, e eu ia até o Castelinho dar aula de natação para as crianças menores na casa da dona Fernanda, porque era onde tinha piscina. Então, eu falei, gente, que coincidência, né? E eu comecei também muito cedo, com 14 anos. E eu fiquei feliz que essa coincidência. A gente começou bem A cedo. senhora tem carreira, Obrigada, tá, Cristina? tem muita E experiência. agora, então, quem está inscrita é a Ana Paula, viu, Ana Paula? Chegou a sua vez, não demorou tanto. Fala aí, Ana. Boa noite para Vai. todos. Parabéns para todos nós, né? Pedagogos, que a gente né? Já somos pedagogos mesmo, professora. Tá mesmo. Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu tinha escrito, né, da aula passada. Primeiro, a qual todos estão falando, eu achei interessante que ele começou novo e, assim, ele veio de dentro da sala de aula, no chão da escola, então ele teve experiência, sabia os macetes, os olhares. Isso é interessante, você ter, né, essa experiência, porque se você é jogado logo assim de imediato como coordenador, vai ficar sem noção das coisas, mas você sendo professor, você já sentiu aquela experiência, já sentiu tudo aquilo que envolve uma turma, os olhares das crianças. Aí eu achei também interessante que o coordenador ele tem várias funções. Então, professora, como experiência própria, né? Eu como professora, até acho que eu falei, né, na aula passada, eu não via o coordenador desse jeito, professora. Eu, como professora, eu me sentia só, eu me sentia desamparada, porque tinha várias situações que a gente levava para a coordenação e a gente ficava assim, sem um norte. Falava assim, como se falasse, se vira, você que vai ter que arranjar a sua estratégia, você que vai ter que fazer, que você que é a profissional. Então, eu via o coordenador como, tipo, um carrasco. Só que no meu interior, eu pensava assim, gente, não é desse jeito. Não deve ser desse jeito. Então, com as aulas, né? Tantas aulas da professora Fátima, a sua aula, que está tudo interligado, né? Da Marcélia. Então, a gente vem aprendendo muito com vocês, através das suas experiências. Aí eu fico assim pensando, nossa, é isso? E é isso que eu pensava, isso que é legal, trabalho em equipe, ficar unido, ver a dor do outro, assim, a carência do outro profissional, tanto como merendeira, como funcionário da cantina, como qualquer um, até os pais, quando chegam, conversam. Porque como é que você vai saber como está o andamento de tudo se você não tiver o feedback dos pais? Não é mesmo? Para poder saber como lidar ali com as crianças. Então, eu achei muito interessante, assim, ele muito afetivo, entendeu? Achei ele muito afetivo,
sensível a todas as situações. Eu não achava que o coordenador tinha que se meter em todas essas coisas, não. O coordenador, igual a senhora falava, que o coordenador não é aquele que fica só na salinha, na sala dele, mexendo no computador. Ele tem que se envolver com tudo. Então, estimular as atividades pedagógicas, dar ideias, as nossas criatividades, a gente tem umas ideias assim para projetos, a pessoa ouvir, porque tem coordenador que a gente tem até medo de chegar perto e falar, porque já sabe que vai receber um não. Entendeu? O trabalho é em equipe, né, o qual foi falado, o trabalho continuativo, né, a formação continuada, eu tinha apontado aqui também, porque, igual o Paulo falou, nós temos sempre que nos atualizar, tem que ter um diálogo, né? Temos que ter, sim, um diálogo na nossa equipe, e temos que ser maleável, porque, às vezes, a pessoa até quer desabrochar, mas tem medo, tem alguma coisa que impede. Então, se tiver esse diálogo, a pessoa pode se abrir, pode ter ideias, pode inovar, pode trazer várias contribuições para a instituição que está ali inserida. E eu achei legal também, eu entendia que era isso, só que eu não via isso na escola que eu, né, trabalhava, que o coordenador tem que ter essa visão ampliada, né, igual o Diago, igual a Raquel falou, tem que ter sim. Então, o trabalho do coordenador, gente, é muita responsabilidade. A pessoa, né, a pessoa é ótima, entendeu? E ele é aquele que apazigua a situação, se vê um conflito entre os professores, assim, uma disputa, uma coisa assim estranha, né? Uma coisa que a gente se sente mal. Então, ele tem que ir ali mediar, porque nós temos que trabalhar juntos, temos que olhar o sucesso do outro. Não é uma disputa dentro de uma escola, mas ali a gente tem que andar junto, tanto dentro da escola como fora da escola, né? Temos que ali observar tudo que vem também de fora. E eu achei assim lindo assim os projetos, né? Que ele falou, as fotos que ele mostrou. Poxa, muito legal, porque mesmo que dá muito trabalho, professora, mas quando chega no final, a gente vê aquele resultado, poxa, muito gratificante. Entendeu? Então, eu não vou falar mais não, para poder deixar a Vanusa falar, que ela tem muita coisa para falar. E é isso, essa é a minha contribuição. Isso, eu estou anotando tudo que vocês estão falando, tá? Inclusive, essa questão que o professor Márcio já entrou, que nós já começamos a falar sobre metodologia de projetos, que nós vamos dar continuidade, inclusive, hoje, que é uma forma de trabalho conjunto, né, de forma interdisciplinar. Nós vamos verificar... Isso, então, nós estamos aprendendo isso mesmo, porque eu imaginava o projeto de uma outra maneira, agora estou tendo uma outra visão através desses estudos, né, que vocês estão trazendo para nós, e vocês estão de parabéns, que estão contribuindo muito para o nosso ensino, professora. Assim, agradeço a minha oportunidade. E só complementando o que você falou, a postura do coordenador escolar, assim como o orientador escolar, né, o pedagogo, é colocar água na fervura e não colocar mais fogo na fervura, não. A nossa postura é de sermos sempre imparciais, ouvir sempre os dois lados e, a princípio, não tomar partido de lado nenhum. Por quê? A sabedoria e essa visão ampla que o coordenador tem que ter é realmente ouvir alguns conflitos, mas ouvir os dois lados e não tomar partido de nenhum nem de outro. E ter esse cuidado, realmente, de não criticar o colega, né, o professor, que é aquele que lhe acompanha, de forma nenhuma. Depois, sim, em algum momento, ir lá conversar de forma particular. E nem chamar... professora, porque a pessoa se sente assim, o profissional se sente muito desmotivado, professora. Isso. Aí fica murcho, fica uma coisa, sabe, chata, porque a gente tem que trabalhar junto, tem que querer ver o sucesso do outro,
Não é ocultar uma coisa e deixar o outro assim, tá vendo que o outro está indo numa direção errada? Então a gente tem que chegar ali com um jeitinho e conversar, Isso. entendeu? Apesar que existem alguns profissionais que não gostam que chame assim, converse. Acha que é o que sabe, né? Mas até esses a gente pode chegar de um jeito a conversar e ele ouvir. Eu achei Isso, muito legal a postura do professor, né, Márcio? sempre de forma particular. Jamais chamar a atenção de qualquer profissional, seja professor ou outros profissionais da equipe, na frente de todos. Isso é uma questão ética muito importante. Isso que eu ia falar, professora, tem que ter ética. Isso. Aí. Não temos que chamar atenção na frente dos outros, fazer determinadas posições radicais e para humilhar, para desconsiderar. Ninguém. Ninguém, nenhum professor e ninguém da equipe. As pessoas que trabalham, né, na parte de disciplina, as pessoas que trabalham até na cozinha, seja o que for que aconteça, a gente tem que ter essa ética de não gritar, chamar atenção na frente dos outros. Muito bem, Ana. Agora chegou a Vanusa para falar. Sua vez, Vanusa. Vamos lá. Vanusa. E depois, por último, é a Lucélia. Pode falar, Vanusa. Vanusa, cadê tu? Peraí, professora, vou ver o que ela está fazendo. Então vai, Lucélia. Depois a Vanusa entra. Não, professora, entrei. Oi? Fala aí, tu estava onde, mulher? Na cozinha? Não, professora, esqueci de ligar o microfone. Boa noite a todos, parabéns para todos, né? Que hoje é o dia do pedagogo. Isso. Em relação a esse profissional, confesso que o meu olhar era de discriminação pelas experiências, né, vividas, como a Ana Paula aí relatou, porque nós trabalhávamos no mesmo ambiente escolar, porém ela não trabalha mais, mas aí eu ainda resido nesse ambiente. Como relatou, né, o Márcio, que quando o coordenador ele vem com a bagagem, né, da sala de aula, ele consegue ter um olhar muito mais amplo em relação a esse profissional. Por quê? Porque trabalhando em conjunto, você consegue adquirir muitas coisas, né? Foi citado também em relação ao conselho de classe. Hoje em dia nós vamos para um conselho de classe. O conselho de classe não é mais para falar sobre a situação do aluno, né, da dificuldade que ele apresenta ou da dificuldade que o professor está encontrando dentro dessa turma. Hoje em dia, o conselho de classe é para contar histórias, é para contar assuntos que não desrespeitam aquele momento que é para ser citado sobre o aluno. E quando chega o final do ano letivo, aí o professor reprova, aí nós ficamos indagando em relação ao que foi feito, o que esse professor fez para poder estar atendendo a esse aluno, né? Que métodos ele procurou, se ele buscou reinventar. E isso nos leva, professora, hoje, ter uma visão do coordenador. Confesso que eu estou apaixonada pela profissão do coordenador, porque eles nos leva assim, um leque amplo, aonde tem que atender a todos, aonde todos têm direito da fala, né? Seja ela construtiva ou destrutiva ou desconstrutiva. Eu acho que todos têm o direito à fala e ouvir, né? É muito bom. Isso contribui muito para um bom desenvolvimento de uma equipe pedagógica no âmbito escolar. Então, confesso que hoje o meu ver é totalmente oposto do que eu tinha antes sobre a profissão de um coordenador, e eu creio que nós que estamos se formando, né, futuros pedagogos, que aos poucos eu sei que não vai ser algo assim que a gente vai conseguir, né, revolucionar muito assim, diretamente, mas que hoje, com o conhecimento que nós estamos sendo adquirido pela senhora, que eu confesso que é uma aula muito prazerosa, que nós iremos alcançar, né, muitos objetivos aí futuros nesse ambiente escolar.
Tá ótimo, Vanusa. É aquilo que nós sempre falamos, que o estágio e a própria prática no dia a dia, vocês vão visualizar, ou já vivenciaram, como você e a Ana Paula acabaram de relatar, experiências, às vezes, negativas. Mas o que vocês têm hoje é aprendido o que é o correto. Então, é por isso que a gente fica assim, tranquilo em ver que vocês estão compreendendo as nossas aulas, estão participando. Por quê? O fundamental é vocês conhecerem o que é certo. Claro que no dia a dia nós vamos encontrar realidades que vocês vão ter aquele impacto. Não, isso aqui não está correto. Então, o que vocês têm que fazer? Separar o joio do trigo, certo? No dia a dia, muitas coisas vocês vão realmente encontrar, mas vocês podem fazer a diferença sabendo o que é o correto, tá bom? Para encerrar essa primeira parte, que eu quero deixar assim bem claro que nesse primeiro momento nós estamos resgatando a palestra do professor Márcio, porque com certeza nós vamos ter um trabalho relacionado à palestra do professor Márcio, tá? Então, eu quero chamar a Lucélia para falar a última. Oi, gente, boa noite, professora, boa noite, turma. Parabéns para todas nós. É uma grande alegria, né, nesse grande dia. Tá faltando um pouquinho, né, para a gente gritar, né? Somos pedagogas! Tá faltando um pouquinho. Referente à palestra do professor Márcio, cada coisa que ele ia falando, eu ia relembrando aquilo que eu vivenciei também nas escolas na qual passei. É a questão dele começar, né, novinho, na casa da professora Fernanda. Eu também, graças a Deus, algumas escolas me acolheram muito bem. A coordenação, eu pude estar envolvida diretamente com os aspectos pedagógicos e de coordenação mesmo, de estar lá lidando com questões de aluno, questões de planejamento, questões de projetos, como ele citou, né? Ele mostrou vários projetos, aí eu fui relembrando alguns projetos que eu pude estar vivenciando. E outro aspecto importante que ele comentou, a professora está aí? Sua fotinha sumiu. Eu estou acostumada com a sua fotinha. Apareceu aí a foto? Não, a foto sim, mas a imagem saiu. A imagem saiu. Eu falei, agora eu quero ver. Eu estava olhando para a senhora, falando e olhando para a senhora. Isso. Sim. É porque é como se eu estivesse em sala de aula falando com a senhora, entendeu? Tá bom. Aí meu esposo está ali. Dá para dar licença, por favor? Aí, meu esposo estava olhando eu falar. Aí outro aspecto que ele falou foi os projetos, né? Eu não sei se o Paulinho ainda está aí, eu lembro, a senhora também deve conhecer o Herculano de Matos, no período que eu trabalhei no Herculano de Matos, lá eles funcionam muito em projeto. Teve o projeto da Malala, Malala, teve o projeto também. Então, teve o projeto também, eu conheci a vida dela devido aos projetos que eles realizam lá. E eu acredito naquele período, eu acho que chegou um coordenador lá que revolucionou, porque começou a ter vários projetos. Teve aquele projeto Profeta Gentileza também. Aí eu pude conhecer quem era o Projeto A Gentileza, e foi uma revolução. Todas as turmas tinham uma função, deram tarefas para todas as turmas. Eu lembro que nesse período do Profeta Gentileza, eu não estava mais na escola, mas como eu moro tão perto, eu gostava de vez em quando ir lá visitar, que eles falavam assim, não some, eu já não estava mais trabalhando nessa unidade, mas eu ficava, não some, vem aqui nos visitar, e algumas pessoas me ligavam, sumiu, vem aqui me ver. Aí, nesse período que eu fui lá visitar a escola estava trabalhando nesse projeto do Profeta Gentileza. Outra questão é os conselhos de classe, já foi falado aí. Eu trabalhei, né, tenho experiência tanto em escola privada como em escola pública, e a gente vê a diferença que tem, né, em relação aos coordenadores, aos orientadores, e não sei se nas escolas em que eu trabalhei em escola pública,
eu pude ver a atuação bem mais dos coordenadores, dos orientadores em questões de atividades pedagógicas, né? Em todas as atividades pedagógicas, em projeto, eu via a atuação maior, né? E também um movimento maior junto às turmas, junto aos professores e até mesmo junto à comunidade. Eu via isso porque eu vivenciei isso muito, né? Que bom, E né? Que não eles é costumam... negativa a sua experiência. Não, tanto que, como acho que foi a última Fanusa falou, né? Eu tenho também um carinho muito grande dessa questão de coordenação, de orientação, porque eu pude trabalhar diretamente quando a coordenadora ficava doente, eu não sei o que acontecia, que, como você é mais ágil, você é mais assim falante, me colocavam no lugar dela para estar ajudando, né? Lógico, a diretora estava na frente, mas a diretora entrava lá na sala, você assume. Então, eu me sentia, né? Então, eu pude tomar esse gostinho, eu pude ter esse gostinho de estar vendo as questões, fora que, quando eu trabalhei nessa escola, eles chamavam também os estagiários para fazer parte também das reuniões. Não era só uma reunião, não sei se acontecia somente nessa escola. E nas escolas que eu trabalhei, eu sempre participei de tudo. Então, eu não posso dizer se algumas escolas públicas, né, tem aquele momento fechado, que é só os professores, que é só os coordenadores, porque eu trabalhei aqui no Herculano, trabalhei aqui no Sargento Euclides, então eu estava tudo muito envolvido, entendeu? Que bom, né? Trabalho em equipe o tempo todo, né? Obrigada, tá? Então, a Lucélia foi a última a fazer a inscrição para falar, e eu queria justamente fazer esse resgate, esses primeiros minutos, em função de fazer um feedback com vocês sobre a nossa última aula, que foi essa palestra tão interessante do professor Márcio. E agradecer quem se colocou para falar. Realmente eu tenho aqui, vocês falaram, anotadinho, e esses assuntos que vocês abordaram, todos eles têm muito a ver com tudo que o professor realmente apresentou. Ok? Muito obrigada. Agora nós vamos fazer a nossa apresentação aqui do slide, porque eu vou continuar a nossa aula e nós estávamos já apresentando, antes da palestra do professor Márcio, sobre metodologia de projetos, né? E o professor Márcio, ele brilhantemente falou sobre a ação pedagógica direcionada e organizada através de metodologia de projeto. Então, nós estamos aí, abriu aí para vocês o slide? Abriu? Sim. Gente, Sim. então, eu coloquei para vocês abriu o projeto, né? Está no slide Pedagogia e Metodologia de Projetos? Sim. Sim? Obrigada. Isso aí. É que eu estou com outro arquivo aberto aqui, que é o nosso artigo, que fala justamente sobre metodologia de projeto. Então, vou fazer uma recapitulação da aula passada, e nós temos a definição de metodologia de projeto, que é realmente trabalhar de uma forma bem ampla, inclusive buscando fazer a conexão com as disciplinas. Então, nós temos que visualizar que a metodologia de projeto ele vai além dos conteúdos simplesmente tradicionais, que todas as escolas, né, às vezes defendem. Por quê? Ele busca essa sistematização dos novos saberes, além daquilo que nós temos no cenário escolar. Por exemplo, vou aproveitar uma fala da Lucélia, que ela disse que conheceu, através dos projetos lá no Herculano de Marcos, o Profeta Gentileza, que foi uma pessoa, né, que viveu aqui tão perto de nós, aqui na Baixada, e em alguns lugares do Rio de Janeiro, distribuindo aqueles poemas, aquelas frases que muito tempo ficaram ali perto da rodoviária Novo Rio, abaixo ali do viaduto,
e não era valorizado na época. E o Profeta Gentileza realmente deixou um legado para nós aqui do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, tem coisas que nós vamos além do cenário educacional, como, por exemplo, essa possibilidade. Estou dando um exemplo que foi falado pela Lucélia. Como outros projetos que vocês vão ter acesso no caminhar da vida de vocês como pedagogos, e vocês vão ter que se aprofundar para trabalhar com a escola toda. E isso é muito legal. Eu até dei aquele exemplo também na aula passada, com relação à identidade da escola. Na época que eu era orientadora lá no Constantino Reis, nós trabalhamos o projeto da identificação, por que aquele nome, e fizemos um estudo bem grande ali na área, né, como era aquele bairro antigamente, quem era Constantino Reis, quem foi Constantino Reis, como era o meio ambiente naquela época lá em São Bernardo, e tivemos informações, né, de várias pessoas que moram lá desde criança, e aquele rio que fica próximo ali era possível nadar, era possível pescar naqueles rios ali próximo ao Constantino Reis, né? E existia realmente uma natureza, né? Uma quantidade muito maior da própria um pedacinho da Mata Atlântica naquela área, né? Então, quantas coisas nós aprendemos com esse projeto, tá? Então, a metodologia de projeto abre esse leque e faz interagir não só os professores, mas todos que estão ali, né, na instituição. Então, os familiares, a sociedade, a comunidade em volta. É muito interessante. Eu só estou fazendo essa recapitulação do que é a metodologia de projeto. Então, vamos à nossa aula hoje. Eu separei para continuarmos explorando esse artigo, que é a metodologia de projeto em sala de aula, uma experiência com educadores do Colégio Estadual Tancredo Neves, lá no Paraná. Então, nós fizemos esse recorte de algumas questões desse artigo, e como nós sabemos, nós temos que fazer a correlação, né? Teoria e prática. Então, esse artigo é a nossa base teórica sobre metodologia de projeto. Bom, na introdução nós vimos, eu já dei até uma palhinha para vocês na última aula, sem ser a palestra do professor Márcio, antes da palestra do professor Márcio, que foi dia 6, que esse artigo ele foi resultado, né, da intenção de subsidiar, ajudar, né? A palavra subsidiar é ajudar os professores com os conhecimentos sobre a metodologia de projetos, porque muitos professores não sabem o que é a metodologia de projeto. E de forma que os educadores tenham mais esse instrumento como opção de trabalho, para fazer em frente às diferentes demandas da escola. Então, é muito interessante porque esse artigo ele vem exatamente com esse objetivo nosso dessa disciplina, que é subsidiar vocês, orientar vocês sobre esse conhecimento. O que é a metodologia de projeto? Tá? Então, para elaborar essa pesquisa desse artigo, porque aqui a pessoa está definindo, né, a questão metodológica, né, foram realizadas atividades relacionadas ao curso de intervenção pedagógica e grupo de trabalho da rede, né, lá chamado GTR, os quais foram trabalhados junto com os educadores da rede pública do ensino do estado do Paraná, de modo a oportunizar essas reflexões acerca da prática docente, a didática, a aprendizagem e as metodologias utilizadas, né? Concomitantemente aos projetos interdisciplinares e seus benefícios no processo contínuo de aperfeiçoamento educativo. Então, agora, nós vamos entrar exatamente nessa expectativa aqui de enfatizar, deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente, os projetos interdisciplinares. O que são esses aspectos interdisciplinares?
que a metodologia de projeto vai contemplar. E aí eu separei para vocês uma reflexão com relação à individualização das disciplinas, né? Infelizmente, nossa formação deixa eu pular isso aqui, vou passar logo para a individualização, depois eu volto para cá. Infelizmente, a nossa formação ela é muito disciplinar e nós fomos formados tendo uma visão individualizada das disciplinas, né? Matemática, ciências, português, toda ela muito compartimentalizada, divididas em compartimentos e não fazendo uma ligação. O trabalho com projeto, e aí vem o item 2, que é a gestão de projeto, mostra que só é possível você trabalhar com a metodologia de projeto se você conhecer essa fundamentação interdisciplinar. Por quê? As disciplinas elas vão dialogar. Não só no primeiro segmento, que o professor de primeiro ao quinto ano, mas também no segundo segmento. E como é importante esse diálogo, porque as disciplinas acabam ficando bem mais ricas em função desse aproximar de uma com a outra. E aí é fundamental essa visão nossa, interdisciplinar. Mas primeiro eu trouxe aqui, tirei do artigo, esse cuidado com a individualização das disciplinas. É uma citação desse autor aqui, Morin, de 2003, que diz o seguinte, em vez de corrigir esses desenvolvimentos, o nosso sistema de ensino obedece a ele. O quê? Individualizar as disciplinas. Na escola primária, nos ensinaram a isolar os objetos do seu meio ambiente, a separar as disciplinas em vez de reconhecer suas correlações, a dissociar os problemas ao invés de reunir e integrar. Obriga-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado, a decompor e não a recompor, e aí eliminar tudo que causa desordem ou contradições em nosso entendimento. Então, é fundamental que nós tenhamos essa visualização da nossa própria formação. Nós não temos culpa, mas, infelizmente, nós temos, ao longo do tempo, esse isolamento das disciplinas, essa falta de diálogo, assim como a própria ação, né, das equipes que não trabalhavam de forma colaborativa. Então, a interdisciplinaridade, ela é um item muito importante para nós começarmos a pensar em trabalhar em gestão de projetos. Nós não podemos individualizar, separar, isolar as disciplinas. Nós temos que ter essa postura de fazer esse diálogo, ok? Eu vou voltar aqui em cima e na introdução a autora fala que o artigo foi desenvolvido através de uma pesquisa e foi explorado um curso para educadores nas dependências da Escola Tancredo Neves, localizado no município de São João, jurisdição do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, lá no Paraná. Isso é muito importante em todas as pesquisas, nós localizarmos, né? Onde foi feita aquela pesquisa, de que forma foi feita, quais foram as pessoas que foram elencadas para a pesquisa. E ela aponta, a autora, que teve esse curso, ele foi presencial e também online. Uma parte presencial e uma parte online. E o conhecimento da pedagogia de projetos vai preconizar a possibilidade de trabalhar conteúdos que vão além do currículo escolar tradicional, isso eu já até falei anteriormente, de modo a estabelecer a conexão com a realidade do aluno. E é isso que nós vimos, vai além de simplesmente uma listagem de conteúdos. Ele amplia toda essa ação. E aí dá mais trabalho até.
E eu digo para vocês que uma escola e uma equipe que não tem uma postura colaborativa, que não tem uma postura de fazer o trabalho junto, dificilmente eles farão um projeto acontecer. Então, é fundamental isso, que nós tenhamos essa posição de visualizar a interdisciplinaridade, ok? Então, é um caminho que nós temos que, aos poucos, irmos conquistando. Como eu falei para vocês, nós temos, desde o nosso primeiro ano de escolaridade, ações pedagógicas de isolamento, a começar pela própria distribuição das crianças na sala, uma coisa simples, né? Mas nós, normalmente, dentro da pedagogia tradicional, as crianças são separadas, eram separadas, em fileiras, né? Cada um sentado na sua carteira, sem se comunicar com o outro, né? A fileira do mais fraco, do mais ou menos e do forte. E não existia essa troca. Então, desde pequenos, nós fomos educados para termos uma postura de isolamento e não de troca. Hoje a gente já vê que é importante essa troca. A aprendizagem só acontece quando as crianças conseguem, através de trocas com pessoas, né, mais experientes, como o professor, como o próprio coleguinha, ele consegue aprender. Isso é a mediação, né? Nós somos os primeiros mediadores a nível de aprendizagem das crianças. Então, essa mediação tem que ser de qualidade também. E se a gente isola as crianças, e nós fazemos esse trabalho, né, de não ter diálogo na própria sala, e aí nós já somos realmente vítimas desse não pensamento interdisciplinar. Vamos seguindo? Aí eu trouxe para vocês um exemplo bem prático que a própria autora apresentou lá no livro, no artigo. Eu vou postar essa semana para vocês lá no AVA, esse artigo. Que ela diz o seguinte, que correlacionar conteúdos às próprias indagações dos educandos pode ser uma das bases para elaboração de temas passíveis de execução de projetos, aquilo tudo que nós vimos, né? Nós temos, inclusive, que considerar a realidade da nossa criançada, a realidade do entorno, a realidade da comunidade escolar. E essas indagações, esses conteúdos que podem ter uma afinidade para aquela comunidade, nós podemos elencar para elaborar projetos interessantes. Aí ela fala aqui, dá um exemplo de unir a matemática e ciências para ensinar sobre a água. Aí ela vem dizendo, nós podemos trabalhar a questão de percentil na distribuição nos biomas, falar da questão da ligação direta dos seres vivos e sua importância para a vida, pode ser trabalhado junto à unidade de captação local da água do município, né? Onde podem ser feitas pesquisas de qualidade da água, daquela água. Podemos construir gráficos referentes a esses dados. Então, ela está fazendo aqui um exemplo da coligação da matemática e das ciências para trabalhar um determinado conteúdo. E ela fala assim, ou seja, abrir portas para uma infinidade de correlações, conectando o aluno à sua realidade. Eis a prevalência da prática dos projetos quando ele é adequadamente aplicado. Ok? Então, esse exemplo que ela... Mas que mostra que a matemática e as ciências podem dialogar, trabalhando um determinado conteúdo. Eu gosto mais do termo conceito. Conteúdos eu acho um pouco mais tradicional. Parece uma coisa fechada, né? Conceitos parece que você abre mais esse leque de aprendizagem. Então, esse exemplo, eu trouxe algumas figuras aqui para nós pensarmos como nós podemos trabalhar a matemática e a ciência com o tema água. E isso pode ser um projeto de um semestre, pode ser um projeto de um ano.
Aqui ela deu um exemplo da matemática. Eu trouxe aqui para nós pensarmos sobre questões da realidade que nós vivemos tão perto de nós com relação à água, e muitas vezes a escola ignora, não é aproveitado para se fazer um bom projeto escolar. Então, nós temos perdas, né, vazamento na condução da própria água, e o próprio desperdício de água. Né? Aqui nós temos uma imagem onde duas pessoas estão lavando a calçada com a mangueira, como se fosse vassoura, não é mesmo? E outras questões que são reais no dia a dia nosso e que, em muitos momentos, as escolas não trabalham, não aproveitam essas questões que estão acontecendo bem perto, até mesmo na casa das crianças. E fazer a relação com a matemática também, né? Foi o exemplo que ela deu. Por exemplo, nós temos aqui bem próximos de nós, ali abaixo do viaduto da Bahia, alguns canos da SEDAI que estão exatamente assim. Não sei se vocês já perceberam. Todas as vezes que nós passamos ali, pelo menos eu olho para o lado direito e tem um vazamento constante ali de um cano bem grande da distribuição da água da SEDAI para nós. Quando nós vamos para Coelho da Rocha, também tem ali uma distribuidora de água para os carros-pipas, ali também tem um desperdício enorme de água. Além também de fazer a relação, como nós vimos, a nível histórico. Por exemplo, nós sabemos que, antigamente, né, Belfor Roxo, e naquela área ali, principalmente depois aqui do Vilar Novo, existiam muitas fontes de água natural. E nós sabemos que a família real vinha até aqui buscar água potável para que eles consumissem. E a própria Bica da Mulata é a referência antiga de que essas fontes eram utilizadas, não só pela população local, mas pela população até do Rio de Janeiro, que vinha através dos rios que eram navegáveis, buscar a água aqui na nossa terra. Então, olha só quantas questões, não só matemática, mas também histórica, pode ser elaborado um projeto com o tema água. E todos os problemas que hoje nós vivemos, né? Não só no Rio de Janeiro, mas principalmente Rio de Janeiro, que você ficaria praticamente um ano trabalhando esse projeto e fazendo essa questão da interdisciplinaridade. Eu trouxe aqui mais umas fotos relacionadas ao que nós vivemos hoje, com relação à própria estação de tratamento de água maior, né, que é o Guandu, que não está aqui próximo de nós, mas que não tem uma distância tão grande e as consequências nós temos aqui vivido. Nós temos, por exemplo, aqui em Belfor Roxo, são pesquisas que nós temos que fazer, claro, se for feito um projeto nesse nível. Existem alguns pontos específicos de captação de água e de distribuição de água. Por exemplo, as escolas que são próximas aqui do Vilar Novo, tem ali uma usina de distribuição de água para praticamente todos esses bairros daqui do entorno. Né? A própria SEDAI, que é aqui próximo do Holanda, também é uma referência para as crianças conhecerem, para as crianças fazerem, né, algumas pesquisas específicas ligadas aqui a locais responsáveis pela distribuição da água aqui no município. Entenderam? E temos a nossa referência maior, que toda a Baixada Fluminense e grande parte da região metropolitana recebe água vinda do Rio Guandu. E nós vivemos hoje uma situação lamentável, que é a presença, né, cada vez maior da poluição das próprias cidades ali do entorno do Guandu, que jogam o esgoto em Natura, que é a próxima
a próxima foto, que não fazem um tratamento adequado de esgoto. Então, a nossa fonte de água hoje, que nós dependemos dela, está secando. Como secou as fontes de água que nós tínhamos aqui em Belford Roxo. Em função de quê? Aí vem a ciência também, né? Estudar o meio ambiente. Porque houve uma degradação do meio ambiente, a destruição das matas ciliares, das matas, de um restinho da Mata Atlântica que nós tínhamos por aqui. Então, olha só, quantos conteúdos, quantos conceitos nós podemos trabalhar fazendo essa interligação das disciplinas. Agora, é claro, nós, como coordenadores pedagógicos, como orientadores escolares, não é fácil trabalhar também com projetos, em função até da formação dos professores. E muitos professores têm essa dificuldade de sair do isolamento da sua disciplina. Mas quando eles descobrem, e a gente consegue apresentar para eles, né, a importância desse diálogo interdisciplinar, muitos conseguem ser conquistados e fazer um trabalho muito interessante junto a todos os alunos da escola. Então, a sala de aula, ela não é um espaço isolado do mundo. Então, trabalhar com metodologia de projeto é trazer realmente a realidade do que nós estamos passando, o que estamos vivendo, para dentro da sala de aula. Imagina também fazer a coligação da água com essa situação que nós estamos vivendo hoje da Covid. Como fazer a higienização, que é fundamental para a prevenção do vírus, se não existe água encanada, se não existe esgoto, né? Ou o esgoto está todo ainda, em algumas comunidades, in natura, assim, né? Sem ser tratado. Então, é um contrassenso, né? Eu lembro bem que quando eu era professora aqui no José Mariano dos Passos, depois do Walter Borges, a segunda escola foi o José Mariano. E eu fiquei muitos anos aqui na escola José Mariano dos Passos. E eu, como professora, eu lembro que ali naquela rua principal, onde hoje tem o posto de saúde, aquilo ali era um valão, igual a esse aqui, que está do lado direito. E nós tínhamos, né, toda essa preocupação de trabalhar com as nossas crianças, essa noção de higiene, essa noção de direito de termos o saneamento básico. Na época, nós ainda éramos ligados a Nova Iguaçu. Então, Belford Roxo era o 4º distrito de Nova Iguaçu. E pouca coisa realmente era feita aqui para melhoria do nosso distrito, né, que hoje é município. E nós fazíamos, eu lembro que em alguns momentos, como professora, nós trabalhávamos o significado do direito de termos saneamento, do direito de termos água encanada. E eles realmente, as crianças, mesmo no segundo ano, hoje primeiro ano, né? Hoje segundo ano, mas antigamente era primeiro ano de escolaridade, como aquelas crianças compreendiam o nosso trabalho. Porque a sala de aula tem que estar coligada à realidade do entorno. E eu lembro que eu fazia eu trabalhava, né, com o primeiro ano, então nós tínhamos que fazer o processo de alfabetização e letramento. Então, nós tínhamos alguns textos que nós produzíamos com as crianças. Na época, eu pegava aquele piloto e papel pardo, né, aquele papel simples, e nós construímos juntos textos da realidade. Então, muitas vezes, eles produziram falando e preocupados com o valão, preocupados com a falta de saneamento, que nós não tínhamos realmente ruas saneadas. Aqui, por exemplo, onde eu moro, muitos anos, ficou sem saneamento. E, infelizmente, depois de algum tempo, nós ficamos sabendo que essas ruas aqui já haviam sido asfaltadas e saneadas quando ainda era Nova Iguaçu. E, claro, né, foi saneado, o dinheiro foi para outro lugar, né, menos para nossas ruas aqui, porque eu moro na Rua do Cemitério. Então,
muitos anos nós tivemos que realmente pisar na lama. Era um pedaço daqui até o cemitério, que só tinha paralelepípedo ali no cemitério, e descia aquela rua, não da frente da Fabel, mas uma rua paralela ali. Então, nós tínhamos que andar até a rua do cemitério, e eu lembro, como se fosse hoje, que nós colocávamos sacos de lixo nos nossos pés para não sujar os nossos calçados, para depois ir para o trabalho. Então, essa realidade eu trabalhava com essas crianças na época, né, que eu fui professora aqui no José Mariano. E eles construíam textos assim interessantes. Eu escrevia no papel pardo com eles, produzia aqueles textos. Depois nós passávamos por uma folha de stencil a álcool, colávamos no caderninho de leitura. Então, o próprio processo de alfabetização ficava mais significativo para eles, em função de que aquilo que eles viviam era aquilo que eles estavam aprendendo a ler e escrever. Não tinha vocês devem estar, não sei se vocês estão aprendendo sobre metodologias de alfabetização, eu sei que acho que a professora Kátia que dá. E algumas metodologias de alfabetização tradicionais, elas separam, né? Primeiro temos que dar as letrinhas mais simples, depois as que têm mais dificuldade. Então, não existia essa separação. O que ia surgindo, nós íamos anotando e eles iam aprendendo. Então, a aprendizagem ficava muito mais contextualizada. Então, eu só estou dando esse exemplo, né? Como é interessante você conectar a sua ação pedagógica com o que está acontecendo no entorno da escola, da realidade daquelas crianças. Isso é Paulo Freire. Paulo Freire sempre, dentro da metodologia que ele defendia, ele falava que nós tínhamos que aproveitar o que é real para o aluno, o que tem mais próximo. Então, existem cartilhas, inclusive eu soube que há algum tempo atrás a cartilha Caminho Suave, onde eu fui alfabetizada, muito tempo atrás, queriam retornar a cartilha Caminho Suave, que é super tradicional. Tem essa segmentação, né? Usar primeiro as sílabas mais simples, depois as mais complexas. Então, gente, o trabalho com metodologia de projeto, ele é riquíssimo, mas nós temos que ter essa postura mais interdisciplinar, ok? Já são 8h20 e eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp a sugestão, até a Simone entrou primeiro, comentou sobre essa live, sobre doença, transtorno mental. Então, eu vou finalizar a aula agora para vocês também terem oportunidade de desfrutar lá um pouquinho dessa live. O tema é depressão, transtorno de ansiedade e o agravamento causado pela pandemia. Tá bom? É um convite. Quem gostaria de entrar, eu vou finalizar agora a nossa aula e vou deixar vocês livres para entrar lá nessa live, ok? Então, hoje a gente finaliza essa primeira parte do artigo que fala sobre a questão de metodologia de projeto. Ok, pessoal? Coloquem o nome, por favor, antes de sair, aqui no chat. Todos que estão presentes, coloquem, por favor, o nome e o período aqui. Quem está aqui presente na aula. Isso, Rayane, quinto período, Cíntia, antes de vocês saírem, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu só vou aguardar aqui a colocação dos nomes para eu encerrar a aula e deixar vocês livres para entrar nessa live, tá bom? É um tema muito interessante, inclusive é um psiquiatra que vai falar. É muito... Professora, muito a senhora falou aí sobre metodologia. Sim. A gente está tendo essa aula com a Kátia, metodologia de alfabetização. Ela
Aí até o grupo da Simone que falou sobre caminho suave. Ah, é? Né, Simone? É mesmo, Simone? Então, foi a cartilha que eu fui alfabetizada. Há mais Então, a de... Simone, Vanusa, a Aline, Sim, foi. esqueci as outras. Falou Então, sobre Método mais por imagens, né? é. E tem essa É. sequência, né, de primeiro utilizar as letras simples para depois entrar nas dificuldades. Então, a aprendizagem nossa de leitura e escrita, hoje nós sabemos que não é necessário essa separação. Primeiro as mais simples, depois as mais complexas. Porque quando você está falando, quando a criança está interagindo, ela está usando todas as letras, né? As que têm uma grafia mais complicada, as que têm dígrafos e assim por diante, né? É muito legal. Caminho suave. E queriam voltar, né, a essa cartilha. Infelizmente, teve aí uma proposta que queriam voltar a publicar essa cartilha. Assim, ela foi lançada em 1948. Naquela época, surtiu efeito, mas para agora, fora de cogitação, né? Para agora não tem como. Agora a gente está em outra realidade, totalmente digital, não tem nem como. É verdade, Simone. E muito interessante essa visão que a gente vai cada vez mais, né, ampliando. Estou interrompendo aqui